Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, preciso da tua presença, preciso do teu fogo. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Espírito Santo, este é o tempo, aqui é o lugar, na tua presença. Espírito Santo, este é o tempo, aqui é o lugar, na tua presença. Espírito Santo, este é o tempo, aqui é o lugar, na tua presença. Espírito Santo, este é o tempo, aqui é o lugar, da tua presença. Vem tomar o que é teu, vem com toda a tua glória, vem encher a minha vida com a tua presença, pois eu pertenço a ti, Senhor. Vem encher a minha vida com a tua presença, pois eu pertenço a ti, Senhor. Manifestar a tua presença, Espírito Santo, nós somos o templo. Vem manifestar a tua presença, vem tomar o que é teu, vem batizar os teus filhos com a tua presença, pois somos todos teus. Vem encher as nossas vidas com a tua presença, pois pertencemos a ti, Senhor. Pertencemos a ti, Senhor. Batiza-nos com teu fogo, fogo que queima e não consome, fogo que queima na minha carne,
teu nome. Senhor, Senhor Jesus, batiza-me no Espírito Santo e com fogo. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria podermos estar novamente conectados por este canal, para juntos podermos louvar e glorificar o nome do Senhor nesse domingo de Pentecoste. Que data maravilhosa para a Igreja do Senhor. E ao iniciar esse culto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Atos dos Apóstolos, ou como muitos preferem dizer, Atos do Espírito Santo, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos orar. Querido Deus, te damos graças por esta oportunidade, por mais uma vez estarmos juntos, ó Deus, separados fisicamente, mas unidos em espírito, unidos em propósito, de buscar a tua santa presença e, movidos pelo teu Espírito Santo, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Consagramos a ti, ó Deus, esse tempo e pedimos que teu Espírito tenha plena liberdade de ministrar ao coração de cada um de nós. Que esse tempo seja um tempo de adoração, de louvor e de expressão de gratidão pelo que o Senhor é em nossas vidas, pelo que tens feito e por tudo aquilo que ainda farás. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, reunidos em seus lares, que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada família. É a minha oração, nesse tempo em que consagramos esse tempo ao Senhor, orando com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Vamos adorar o Senhor e vamos fazê-lo com alegria, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha santificar o nosso louvor e venha fazer com que a nossa adoração chegue na presença do Senhor e que seja oferecido como oferta de aroma suave, de cheiro agradável ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Vieste a nós para encontrarmos vida eterna e viver a liberdade infinita. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vivo estás. Eu vivo nessa luz que brilha, danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas, vivo estás, estás em mim.
me guia. Danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas. Vivo estás em mim. A minha vida inteira. És tudo o que eu quero. Vivo estás em mim. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar.
Olá, meus irmãos, estamos de volta, agora nesse momento para meditarmos na Palavra de Deus, nesse culto que nós celebramos o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste se dá 50 dias depois da Páscoa, como o nome diz, Pentecoste, 50. Nós queremos falar um pouquinho sobre a doce missão do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de dizer, toda vez que vou falar sobre esse assunto, que o Espírito de Deus é a coisa mais maravilhosa que Deus concedeu à igreja depois que Jesus subiu ao céu. Entretanto, muitas vezes, nós, seres humanos, na nossa limitação, na nossa pobreza e fraqueza de espírito, muitas vezes, temos gerado muitas confusões a respeito da ação do Espírito Santo na Igreja de Cristo. E por isso que nesta noite, nesse dia de Pentecoste, eu quero meditar um pouco com você sobre a doce missão do Espírito Santo. Qual é realmente a obra do Espírito Santo nas nossas vidas? Por isso eu quero convidar você novamente a voltar ao texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, o mesmo texto que nós já lemos, vamos repetir a nossa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é o dia marcante na história da igreja. Nesse dia, quando Jesus havia subido ao céu e feito a grande promessa aos seus discípulos, à igreja do Senhor, ela se cumpre exatamente nesse dia. Você lembra que no capítulo 1, a partir do versículo 5, o Senhor diz aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? E no versículo 8 ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E recebereis poder. Mas o que é esse poder que Deus nos concede através do derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre nossas vidas? A dispensação do Espírito Santo tem sido tempos de glória. Começa no dia de Pentecostes, a pregação da palavra. Pedro, que quando da crucificação de Jesus nega o Senhor Jesus, agora cheio do Espírito Santo, ele se levanta e prega a palavra com autoridade, com poder, levando as pessoas à contrição de espírito, e muitas pessoas se convertem naquele dia. A ação do Espírito Santo na igreja é o tempo de crescimento da igreja. E aqui eu quero lembrar a nossa campanha de oração, dirigida pelo irmão Rai, que tem enfatizado a necessidade de buscarmos a inteira santificação ou o batismo com o Espírito Santo. Isso é fundamental, irmãos, na nossa vida como cristãos. Isso é fundamental para a vida da igreja. A igreja não pode prescindir de uma busca incessante do Espírito Santo. A igreja não pode prescindir do objetivo de ser cheia do Espírito Santo, do poder de Deus. Portanto, a dispensação do Espírito Santo tem sido realmente um tempo de glória. Mas tem sido tempo também, como eu já citei, tempos de confusão. Porque muitos têm interpretado erroneamente a missão do Espírito. Têm atribuído ao Espírito Santo papel secundário, como se principal fosse, né? Veja que no dia de Pentecostes, o que as pessoas entenderam naqueles dias é que os discípulos estavam bêbados, que os discípulos estavam endemoniados. A igreja de hoje, muitas vezes, algumas igrejas, diz que a ação do Espírito Santo, ela foi para a igreja primitiva.
os dons espirituais já não são para os dias de hoje. Outras opiniões dizem, não, eu não preciso disso. Para que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Para que eu preciso dos dons? De maneira que muitas confusões têm se manifestado no meio da igreja por não entender adequadamente qual a obra do Espírito Santo na nossa vida. Muitas opiniões têm gerado mais confusão na vida dos crentes do que compreensão e entendimento da palavra de Deus. Existem aqueles ainda que se consideram mestres nas operações do Espírito Santo, querendo determinar o que o Espírito faz, o que o Espírito não faz, o que ele pode fazer, o que não pode fazer. Outros querem controlar o Espírito Santo. Atribuem missões estranhas ao Espírito Santo. Por isso nós vemos muitas vezes ações infantis no meio da igreja, quando se levantam aqueles que se declaram senhores das revelações do Espírito. E tudo isso, repito, tem gerado mais confusão do que equilíbrio, do que maturidade na vida da igreja. Bom, diante disto, de maneira muito breve, eu quero conversar com você a respeito. Qual é a verdadeira missão do Espírito Santo? Se nós vemos desde o início confusões a respeito da manifestação do Espírito no meio dos discípulos de Jesus, lá no dia de Pentecostes, essas confusões atravessaram os séculos e têm chegado até nós. Qual é a verdadeira missão do Espírito Santo? Eu quero convidar você a meditar comigo na palavra de Deus, daquilo que o próprio Jesus nos ensinou ao anunciar aos seus discípulos, que era necessário que ele subisse ao céu para que Deus enviasse o Espírito Santo, um novo Consolador. Isso porque Deus tem uma promessa com os seus discípulos de que nós nunca estaremos sozinhos. E quando ele diz que é necessário que ele vá, porque senão o Consolador não viria, o Espírito da promessa que ele rogou ao Pai que o enviasse. E ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é o cumprimento da promessa de que nós nunca estamos sozinhos. Mas eu vou repetir a pergunta. Qual é a verdadeira missão do Espírito Santo de Deus? Qual é a ação do Espírito na Igreja de Cristo? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Qual a verdadeira missão do Espírito Santo? É claro, meus amados irmãos, que eu não vou esgotar o tema com essa breve reflexão. Seria tolice pensar que iríamos esgotar um tema tão profundo. E, digo mais, quem de nós, seres humanos, poderíamos esgotar qualquer assunto, qualquer tema da palavra de Deus? Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção da missão do Espírito Santo é nos revelar a palavra de Deus. É nos dar compreensão da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Mas o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos repetir? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando Jesus promete o Espírito Santo, a primeira coisa que ele diz é que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Mas que coisas são essas? É evidente que as coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, é o Espírito Santo que nos dá compreensão da palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós ouvimos a palavra, é o Espírito Santo que trabalha esse processo de compreensão, de entendimento, a consolidação da verdade bíblica no nosso coração. Sem o Espírito Santo não há compreensão da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que as coisas espirituais, os homens naturais não compreendem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem por homens espirituais. Sem o Espírito Santo não há compreensão daquilo que Deus quer nos revelar. Talvez você já tenha tido a experiência de, antes de se converter a Jesus, ter lido a Bíblia algumas vezes. Tudo era muito confuso. Compreendíamos até o que estávamos lendo, mas não tinha sentido, não fazia sentido nenhum na nossa compreensão. Porque sem o Espírito Santo não teremos a compreensão correta da palavra de Deus. O segundo aspecto nesse versículo, ainda na revelação, é quando ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ora, Jesus havia ensinado muitas coisas aos seus discípulos. Mas, amados, é o Espírito Santo que faz viva a palavra de Deus em nossos corações, trazendo a nossa lembrança nos momentos necessários e de acordo com a necessidade do momento. Sabemos que a palavra de Deus, ela abrange todas as necessidades do ser humano, mas a Bíblia tem textos específicos para cada necessidade. Para usarmos um exemplo bem fácil de compreendermos, é o Espírito Santo que nos traz o texto concernente à cura quando nós precisamos de cura ou quando nós estamos enfermos. É o Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou em meio às angústias da vida. O Espírito Santo traz a lembrança, tudo aquilo que temos aprendido com Jesus. Quando Jesus diz tudo que vos tenho ensinado, tudo que vos tenho dito, ele não está se referindo apenas àquilo que ele havia compartilhado com seus discípulos, mas com todo o texto bíblico que nos é deixado como revelação do Evangelho de Cristo. Portanto, essa palavra não era só para os discípulos dos dias de Jesus. Essa palavra é para todos nós, porque quando abrimos a palavra de Deus, é Cristo que está nos ensinando. Então, esse é o primeiro aspecto da missão do Espírito Santo, da verdadeira missão, da doce missão do Espírito Santo, nos revelar a palavra de Deus. Vamos repetir o versículo 26? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeiro aspecto da missão do Espírito Santo é nos revelar a palavra de Deus, nos dar compreensão
consolidar o entendimento da palavra de Deus em nossos corações. Segundo aspecto na doce missão do Espírito Santo: glorificar e dar testemunho da pessoa de Jesus. O segundo aspecto da missão do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja é testemunhar, é glorificar e dar testemunho a respeito da pessoa de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 26. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, ou Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Este dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos repetir o versículo 26? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o segundo aspecto da missão do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos crentes, na vida dos salvos, é testificar da pessoa de Jesus Cristo. É Ele que gera, irmãos, compreensão, e a compreensão produz fé no nosso coração a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Não se esqueça que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo atua em nossa vida, a primeira coisa que ele nos faz é testificar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito da divindade do Senhor, a respeito da verdade do Evangelho de Cristo. Então, ele me glorificará e dará testemunho de mim. Capítulo 16, versículo 14, ainda nesse aspecto de glorificar a Cristo e dar testemunho a respeito dele. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Veja que coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz na nossa vida. Diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos há de anunciar. A missão do Espírito Santo, nesse segundo ponto que nós estamos abordando, é dar testemunho da pessoa de Jesus. É Ele que testifica ao nosso coração da santidade, da deidade, da veracidade da pessoa de Jesus. Lembra que lá em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é quem testifica a respeito da pessoa de Jesus. E no segundo aspecto, ele glorifica a pessoa de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nada do que o Espírito Santo fizer será contra qualquer ensinamento da pessoa de Jesus. E o Espírito Santo não fará nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Aqui é um aspecto importante. Como é então que eu posso ter segurança de que é o Espírito de Deus que está agindo em determinada situação?
se a manifestação for de acordo com o que Cristo estabeleceu no seu Evangelho. O Espírito Santo dará testemunho de Jesus. O Espírito Santo glorificará a Cristo, porque receberá do que é dele. Irmãos, o Espírito Santo opera aonde? O Espírito Santo opera na igreja. E a igreja é de quem? A igreja é de Cristo. Pastor, mas a igreja não é do Espírito Santo? Sim, a igreja é de Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que então que nós chamamos a igreja de Cristo? Pelo simples fato de que Cristo edificou a igreja por intermédio do seu sacrifício. A missão de Jesus foi exatamente essa, oferecer-se em sacrifício para que por meio do seu sacrifício nós tivéssemos plena redenção. Por isso que lá em Mateus 16 ele diz a Pedro: tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Recapitulando, primeiro aspecto da obra do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do cristão, é nos conduzir à palavra, nos dar compreensão da palavra, nos ensinar a palavra, nos fazer lembrar da palavra que Cristo tem nos ensinado. E o segundo aspecto, na missão do Espírito Santo, é glorificar a Cristo e é dar testemunho da pessoa de Jesus. Agora, o Espírito Santo glorifica a Cristo aonde? Na igreja. Na nossa vida, irmão. Toda ação do Espírito é fazer Cristo ser glorificado na nossa vida. Você quer mostrar ao mundo, às pessoas, que você tem uma vida cheia do Espírito Santo? Viva de acordo com os ensinamentos de Cristo e o mundo saberá que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é para isso que ele veio, para glorificar a Cristo na nossa vida. É para isso que Jesus veio, para dar testemunho da pessoa de Jesus e para glorificá-lo na igreja. Vamos avançar um pouco. Terceiro aspecto da doce missão do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 18. Versículo 16, capítulo 16, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Terceiro aspecto da missão do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Se você ler esses capítulo 14, capítulo 15 e 16, você vai ver que praticamente são dois capítulos onde Jesus ensina aos discípulos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Ora, irmãos, no item anterior, nós aprendemos que o Espírito Santo vem para dar testemunho da pessoa do Espírito Santo. Da pessoa de Jesus, desculpe. E ao dar testemunho da pessoa de Jesus, ele convence o homem que ele é um pecador, que o pecado será julgado e que os inconversos ou os que se mantiverem rebeldes
sofrerão o juízo, a condenação eterna. Então, terceiro aspecto da missão, da doce missão do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, não há convencimento de que somos pecadores. Lembra que a gente diz que quando nós pecamos ou quando estamos em risco de pecar, o Espírito Santo é quem nos exorta, quem nos alerta. Sabe aquela experiência que eu creio que todo ser humano tem, mesmo nós os cristãos, quando falhamos depois de conhecer a Cristo? Sabe aquela tristeza no coração por termos pecado, aquela angústia, aquele constrangimento? É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem a ação do Espírito Santo na vida, no coração do homem, não há arrependimento, não há convicção de pecado, não há arrependimento. Terceiro aspecto da doce missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, amados irmãos, não há companheiro melhor para caminhar conosco o dia a dia, para nos guiar. Por isso Jesus disse que ele é o outro consolador, aquele que vem para nos conduzir aos planos de Deus. Mas há um quarto aspecto nessa obra maravilhosa do Espírito Santo: nos capacitar para a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, somos incapazes de fazermos a obra de Deus. Por isso que lá em Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ora, meus irmãos, nós vimos há pouco atrás que um dos aspectos da obra do Espírito Santo é dar testemunho da pessoa de Jesus. O Espírito Santo dá testemunho da pessoa de Jesus para nós. Nós cremos em Jesus e pelo Espírito Santo de Deus somos feitos testemunhas de quem? Da pessoa de Jesus para outros. Sem a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, somos incapazes de fazer a obra de Deus adequadamente. O Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas da pessoa de Jesus Cristo. Olha como é maravilhoso sabermos que a mesma missão que o Espírito Santo recebe ao descer sobre a igreja do Senhor, de glorificar a Cristo, de dar testemunho a respeito dele, essa mesma missão é concedida a cada um de nós. Que privilégio, irmãos. O dia de Pentecoste foi o dia em que Jesus derramou da parte do Pai o Espírito Santo sobre a sua igreja. Não por outra razão, que alguns comentaristas bíblicos dizem que é no dia de Pentecostes que nasce a igreja de Cristo. Eu particularmente discordo dessa opinião, porque eu acho que a igreja de Cristo, se não há igreja sem o Espírito Santo, a igreja de Cristo nasce quando os discípulos reunidos no cenáculo e Jesus entra e sopra sobre eles o Espírito Santo. Para mim, ali nasce a igreja. Mas aqui, a igreja é revestida de poder para fazer a obra de Deus. E isso tanto é verdade que antes do dia de Pentecostes, a igreja não fez obra nenhuma. Ficaram trancados nos cenáculos, preocupados, com medo do que iria acontecer.
Mas no dia de Pentecostes, quando eles são cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta e prega um sermão contundente, prega na autoridade, no poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que quase 3.000 almas se converteram naquele dia e foram batizados. Quarto aspecto da obra do Espírito Santo é nos capacitar para a obra de Deus. Lembra de Isaías 61, quando Jesus entra na sinagoga, toma o livro e lê Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Aí ele cita os aspectos da sua evangelização. O próprio Jesus, como homem, foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra para a qual ele fora enviado ao mundo. Quinto aspecto na doce missão do Espírito Santo: nos elevar à imagem de Cristo. Nos levar a crescer espiritualmente, a alcançarmos a estatura de varão perfeito, segundo a imagem de Cristo. Vamos lá em Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4. A partir do versículo de número 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, a partir do versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Até aqui. Ora, meus irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita. E nos capacita, como capacitou os apóstolos, os discípulos que vieram antes de nós, para que capacitemos a outros, para que a igreja, para que os discípulos de Jesus cresçam na fé, na maturidade, a perfeita a varonilidade de Cristo. Então, mais um aspecto da obra do Espírito Santo é nos levar à imagem de Cristo, à maturidade. Ou seja, quando o Espírito nos capacita a fazer a obra de Deus, ele estará nos capacitando também a instruir a outros, para que todos nós cresçamos. Lembra da palavra de Deus que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a ação do Espírito Santo que nos capacita para que capacitemos a outro. O Espírito usou pessoas para nos ensinar e quer nos usar para ensinarmos a outros. Mas há um sexto e último aspecto. O sexto e último aspecto da missão do Espírito Santo: testificar de que somos filhos de Deus. Esse último ponto que eu quero compartilhar com você na missão do Espírito Santo, e eu já disse antes que, longe de termos a pretensão de esgotarmos o assunto, até porque realmente seria a pretensão de qualquer ser humano esgotar, né, os ensinamentos de Cristo. A palavra de Deus é fonte inesgotável. Quanto mais conhecemos, mais Deus tem a nos revelar.
dentro dos princípios bíblicos. Mas esse último aspecto nessa breve meditação é de que o Espírito Santo vem para testificar em nossos corações de que somos filhos de Deus. Eu quero convidar você a ir comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. No versículo de número 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Veja o que diz a palavra de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Sexto aspecto da missão do Espírito Santo: testificar em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, meus amados irmãos, isso é uma coisa tremendamente importante para cada um de nós. Porque sem o testemunho do Espírito Santo em nossos corações, posso lhe afirmar que seríamos facilmente dissuadidos da nossa fé em Cristo Jesus por argumentos ardilosos de Satanás. Mas quando muitas vezes Satanás tenta lançar dúvidas no nosso coração, é o testemunho do Espírito Santo em nosso espírito de que somos verdadeiramente filhos de Deus que nos sustenta nessa fé. Lembra de João na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Essa certeza de que somos filhos de Deus é o Espírito Santo que nos dá. Lembra também João 1,12? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, ele diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. É preciso termos essa convicção de que somos filhos de Deus. Mas não teremos esta convicção, irmãos, diante de argumentos ardilosos de Satanás, se o Espírito de Deus não testificar no nosso coração de que somos filhos de Deus. Se não formos cheios do Espírito Santo, para que ele possa continuamente estar nos dando essa segurança, essa certeza de que somos filhos de Deus. E eu repito, João, na sua primeira carta, versículo 3, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas ele diz: e de fato somos filhos de Deus. Não somos apenas chamados filhos de Deus. De fato, de verdade, somos filhos de Deus. Queridos irmãos, a missão do Espírito Santo é muito mais sublime do que criar modismo, manias, invenções no meio da igreja. Não. Essa não é a missão do Espírito Santo. Na verdade, essa é muitas vezes a carnalidade humana. O desejo de evidência, o desejo de parecer espiritual demais,
que gera essas meninices no meio da igreja. A missão do Espírito Santo é sublime. Por isso que nesta mensagem eu coloquei o título de A Doce Missão do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito glorificaria Cristo, testificaria de Cristo a nós, é porque Cristo é o padrão na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é viver como Cristo viveu. Ser cheio do Espírito Santo é testificar as verdades de Cristo, testemunhando com a vida e com as nossas palavras. Ser cheio do Espírito Santo é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Viver como Cristo é ser fiel até a morte, seja ela qual for. Viver como Cristo é velar pelas ovelhas de Cristo como ele velou. A doce missão nesse dia de Pentecoste é encher o nosso coração, a doce missão do Espírito Santo, é encher o nosso coração com sua presença, para que, primeiro, vivamos as verdades do Evangelho de Cristo. Segundo, sejamos capacitados para a obra de Deus. E terceiro, capacitados pelo Espírito, capacitemos a outros. Lá em Atos capítulo 2, talvez você esteja perguntando, por que eu não fiz menção do falar em línguas? Porque veja, queridos, que no final do texto que lemos, a palavra de Deus disse que eles falaram em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que a manifestação, aquela evidência no dia de Pentecoste, foi o meio que Deus usou para alcançar o coração daquelas nações que estavam presentes ali, pessoas de todas as nações. Se Deus não fizesse aquilo, aquelas pessoas todas ali não compreenderiam nada daquilo que estava acontecendo. E sabe, queridos irmãos, quando o texto diz, como o Espírito lhes concedia que falasse, é porque o Espírito sempre, e você vai ver isso lá em Coríntios 12, sempre age visando um fim proveitoso. Essa nós vamos, se Deus nos permitir, no mês de agosto nós temos seminários programados falando sobre os dons espirituais. Se Deus nos permitir, esperamos poder realizar esses seminários, e se não pudermos fazer presencialmente, não sabemos o dia de amanhã, pela fé cremos que poderemos. Mas se não pudermos fazer presencialmente, faremos por este canal que nós temos usado, porque nada pode nos impedir de fazer a obra de Deus. Mas lá, no estudo sobre os dons, nós vamos verificar que o Espírito de Deus, ao conceder dons à igreja, sempre o faz visando um fim proveitoso. E foi proveitoso a manifestação das línguas no dia de Pentecoste. Porque através da compreensão do que Pedro pregava, do que eles falavam, cheios do Espírito Santo, corações foram tocados e vidas foram salvas. Se necessário for, Deus fará como deve ser feito. O fundamental é que vivamos como Cristo viveu, porque para isso é que veio o Espírito Santo. Consolidar em nossa vida os ensinamentos de Cristo e nos conceder a autoridade e poder para sermos testemunhas de Cristo.
Precisamos sim, amados irmãos, orarmos por um novo Pentecoste. Há um cântico no inário da Igreja de Nazareno que nos desafia a buscar. Há um cântico que diz assim: dai-nos hoje um novo batismo de fogo, hoje mesmo, hoje mesmo. Nós precisamos orar para que Deus nos encha do Espírito Santo e nos conserve cheios para que possamos viver como Cristo viveu e testifiquemos da pessoa de Cristo aos outros. Creio que nesse dia de Pentecoste é oportuno que encerremos essa nossa meditação orando para que Deus venha nos encher do seu Espírito Santo. Eu convido você a orar comigo neste momento. Coloque sua vida no altar de Deus e peça a Ele que venha lhe batizar, caso você não tenha sido batizado. E todos nós pedirmos que Ele nos conserve cheios do seu Espírito, para que com poder possamos ser testemunhas de Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido, eu te dou graças pelo teu amor, pela tua bondade, por tua misericórdia. E nesse dia, ó Deus, que celebramos o dia de Pentecostes, nós queremos fazer um pedido especial, ó Deus, que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor. E a tua igreja somos nós, Senhor. E que o teu Espírito venha fazer esta doce obra na vida de cada um de nós, nos enchendo, ó Deus, de autoridade, de sabedoria e de poder para testemunhar da pessoa do Senhor a todos os homens. Que o teu Espírito venha conceder dons, ó Deus, à tua igreja, como ferramentas no exercício da obra do Senhor, que sejamos plenamente capacitados pela ação gloriosa do teu Espírito em nossas vidas. Senhor, derrama o teu Espírito sobre cada família, meu Deus, da nossa igreja, convencendo aqueles que precisam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e levando-os, ó Deus, a Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a nós que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, que o teu Espírito nos conserve íntegros no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, até o dia de Cristo. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo e vem santificar-nos, ó Deus. Vem, ó Deus, fazer uma obra profunda no nosso interior, a fim de que frutifiquemos o fruto do Espírito para a glória, louvor e honra do nome do Senhor. É o que nós oramos te pedindo, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu amado e querido irmão, que a sua vida seja cheia do Espírito Santo de Deus, que você seja uma testemunha da pessoa de Jesus Cristo, por onde fores guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, uma excelente semana para você e para sua família, e que Deus abençoe ricamente o seu caminhar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Uma excelente semana a todos.